Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem vos fala é o Pablo Henrique e hoje eu quero apresentar a vocês os tipos de dados que existem no Python. Já dei assim sobre o print, a explicação, e agora eu vou trazer a vocês os tipos de dados que existem na linguagem. Bom, eu trouxe essas duas tabelas aqui, eu retirei no site da USP. Uma é dos tipos que existem no Python, né, e a outra aqui é no C++. Bom, ambas são idênticas, né? O que tem na uma tem na outra, só que ambas têm uma forma diferente de estar declarando. No Python, ao iniciar alguma variável, no Python, ela não é fortemente tipada, assim como no C++, que é a linguagem que eu trouxe de exemplo. Quando eu for explicar sobre o C++ aqui no canal, eu vou estar trazendo um pouco mais de detalhes sobre isso, mas por enquanto vamos focar no Python. No Python, ao se criar uma variável, é bem simples, pessoal. A gente só coloca um nome. Então, se eu quero criar aqui no exemplo uma variável chamada idade, então aqui o age. Pronto, acabou. É só isso. Eu só escrevo o nome dessa variável e atribuo algum tipo de valor. Por exemplo, 3 anos. Né? E como que funciona isso no Python? Bom, no Python, a gente tem a memória aqui no computador, certo? A gente tem lá a placa e tem os espaços de memória. Que nem aqui a gente criou o age. Então, o Python ele vai gerenciar para nós um local para guardar essa variável, o age, aqui dentro. Então, qualquer que seja o valor que a gente passa aqui para ele, tipo, se eu for lá e altero para 32, o número 3 vai ser substituído por 32 aqui dentro. Se eu for lá e alterar aqui para algum tipo de texto, né, tipo casa, o 32 é substituído e passado aqui então a palavra casa nesse local onde foi alocado o age. Então, no caso aqui do C++, para a gente criar um tipo de uma variável, a gente tem que especificar antes o tipo, né, para depois colocar o nome, age. Só que a gente não precisa definir ela, só se no caso quiser. Isso depende do contexto que a gente faz. Então essa que é a diferença. No C++ a gente tem que estar especificando, no Python não. No Python a gente só coloca o nome direto que a gente quer. Então a questão das palavras reservadas, gente, que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Ao criar uma variável, vocês não criem uma variável chamada int, uma variável chamada float, uma variável chamada double. Vocês não podem declarar com esse nome. Vocês colocam o nome que quiser. Vocês podem colocar o nome de idade, cidade, nome de pessoa. Vocês podem declarar assim. Mas colocar float, int, double, char, não é uma prática muito legal de se estar fazendo no Python. Então vocês têm que tomar cuidado, abrir os olhos com esse detalhe. Então vamos ver a parte prática? Então bora lá. Aqui eu estou no idle, eu vou criar um novo script, né, aqui no nosso Python, e vou salvar ele aqui. Salvem num diretório que vocês queiram. Então vamos lá, que é tipos dados aqui, .py. Então, pessoal, como eu estava falando, a questões das palavras reservadas. Então, se eu for declarar uma variável chamada int, e aqui atribuir algum tipo de valor, eu não posso fazer esse tipo de prática. Você vê que o Python ele até não me apresenta nada. Então, esse tipo de palavra, def, in, not, eu não posso estar criando variável com esses nomes. Então, aqui que eu vou mostrar para vocês sobre o print. A gente viu que a gente pode mostrar coisas para o usuário através do print. Então, se eu quero mostrar que um texto aqui, Pablo tem 22 anos de idade e mora em Porto Alegre. Tá, e mora em Porto Alegre. Então, isso daqui é um texto que está no meu print. Aqui tá errado, vamos ver. Tá, eu coloquei com letra maiúscula. Aí, print, letra minúscula.
Então, ele vai apresentar isso daí. Então, vamos dizer que aqui, gente, eu tenho, assim, uma código, sabe, aqui no meu programa, tenho linhas de código, e aqui no meio eu tenho outros tipos de prints, né? Então, sei lá, se eu quiser ficar alterando valores, fica inviável, né? Tipo, aqui, se eu colocar que Pablo tem 32 anos e tal, fica inviável isso daqui, porque é muito print para tá alterando, né? Então, com as variáveis, isso fica mais fácil de eu estar fazendo, né, as alterações. Então, eu só vou pegar aqui esse print para a gente e vamos deletar aqui. Então, ó, se eu criar uma variável contendo um nome, né, e nela eu passar aqui o Pablo, aí uma outra variável contendo a minha idade, e aqui cidade, né, aqui. Porto Alegre. É com nome maiúsculo, é com letra maiúscula, gente, mas enfim, vamos poupar esse detalhe, pelo menos é só para fins didáticos. Então, ó, aqui, pessoal, eu posso passar a minha variável. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, nome, vírgula, aí tem, e aqui fecha parênteses, vou colocar um vírgula, e aqui eu coloco age, e vírgula, anos de idade, né, de idade, mora em, fecha aqui, e aqui vamos colocar cidade. Ó, vamos lá, vou dar o print aqui original também. Então, o que ele vai apresentar na tela? A mesma frase duas vezes. Entendeu? Pablo tem 22 anos de idade e mora em Porto Alegre. Né? Uma é que eu passei aqui os valores das minhas variáveis e a outra é um texto original, né? É a frase. Então, se eu chegar aqui e alterar o valor, tipo, Pablo mora em São Paulo. Ó, aqui vai mudar. Aqui vai passar a ser São Paulo, né? Porque eu estou alterando o valor da minha variável. Aqui, ó, São Paulo. Então, Pablo tem 22 anos de idade e mora em São Paulo. Pablo tem 22 anos de idade e mora em Porto Alegre. Então, vocês viram que se caso eu for ter aqui vários prints durante o decorrer aqui do meu programa, eu, em vez de estar alterando cada texto, né, a informação, eu posso estar alterando aqui na minha variável. Então, aqui, se eu colocar 32, ele vai alterar para todo mundo aqui. 32, exceto pro último aqui, ó, que tá bem aqui embaixo, né, que é 22 anos, por conta que aqui é o texto. Então, é esse o dinamismo que a gente tem com as variáveis. Como que eu sei os tipos de variáveis? Quais são os tipos de variáveis, Pablo, que tem no Python? Então, pessoal, no Python, assim, tem os tipos de variáveis string, que são textos. Então, se eu escrevo aqui um print e eu coloco aqui, print não, é uma variável, vamos fazer uma variável, a variável A, escrevo nela aqui, ó, sim, e aí eu dou um print nessa variável A. O que vai me mostrar? Vai mostrar aqui, ó, sim, vou dar um Ctrl J aqui para vocês verem melhor, aqui, ó, vai mostrar o sim, que é um tipo de texto. Se eu passo aqui para o A é um número 8. E printar ele, ó, dá um Ctrl J aqui, ó, ele vai mostrar aqui o valor 8. Ou seja, é um inteiro. Ah, poxa, Pablo, mas eu não sei como identificar lá no meio do código se é um float, se é um int, se é uma string, se é um caractere, se é um booleano, se... Bom, pessoal, vocês vão principalmente entender isso através da atribuição que está sendo passada para aquela variável, né? Porque um booleano é um valor verdadeiro ou falso, um float é um número com casas decimais, um inteiro são números reais, né, negativo e positivo, e character, né, é apenas uma letra, string é texto. Mas então vamos lá, se vocês querem entender o tipo da variável,
a gente faz o seguinte, vamos pegar aqui de exemplo a nossa variável A e também eu vou criar uma variável B. A eu vou fazer constantes mudanças nela, que no Python tem uma maneira dinâmica de lidar com as variáveis, como não é fortemente tipada. O B, ele sempre vai ser float, então se eu colocar aqui, ó, 1.005, um adendo, tá, pessoal? Uma observação. No Python, os números com casas decimais, eles seguem padrão americano, ok? É com ponto. Então, para o Python entender um número decimal, vocês têm que colocar ponto. O nosso padrão brasileiro, né, o padrão aqui do Brasil é com vírgula. Né? A gente coloca com vírgula para representar casas decimais, mas o Python ele segue o padrão americano. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com números decimais, vocês coloquem ponto, ok? E agora aqui no A, eu vou passar um texto que vai ser o sim. Então, pessoal, vocês querem entender o tipo, saber qual que é o tipo dessa variável. Vocês podem vir aqui, né? Vamos fazer um print. E aqui no print vocês podem colocar type, e aqui eu vou passar o A, e aqui no outro eu vou passar o B, aqui, B. Então o que ele vai imprimir na tela? Vamos ver? Aqui, ó. Classe string e classe float. Então, aqui ele está falando o tipo que é as nossas variáveis. Então, a variável A é do tipo string e a variável B é do tipo float. Aí vocês podem estar se perguntando, Pablo, e se eu, durante, né, o meu código, passar um outro valor para a mesma variável A, só que um valor diferente, de um tipo diferente? É possível fazer isso no Python? Sim, pessoal, é possível sim. Então, vamos lá, aqui no meu programa, né, vamos dizer aqui que tem todo o código aqui, né, funções, condicional, iterações, etc, blá blá blá, e aí, aqui, sei lá, no final eu preciso alterar o valor de A para um inteiro, eu coloco aqui o valor 1000. Isso pode, Pablo, fazer? Pode sim, pessoal, pode fazer. Aí, se eu pegar aqui, ó, os prints de novo, de tipo, o Python, gente, lembrando que ele é igual a gente quando lê um texto, né? Ele vai linha por linha, um por vez, né? Para fazer aquelas funções que foram programadas para serem executadas. Então, se aqui, ó, vamos rodar, aqui, Ctrl J. Então, pessoal, aqui o A, ele começou como uma string, né? O Python começou a ler aqui, ó, ele viu o texto sim na variável A. E ele viu aqui um ponto flutuante na variável B. E ele printou os tipos de variáveis aqui que elas representam no print. Então, o A ele é uma string aqui e o B é um float. Aí ele ignorou o comentário. E aí, o A, eu passei um valor de 10.000 para ele. Então, a variável A, ele passa agora a ser um int, um inteiro. Então, ó, de string, ele passou a ser um inteiro, com valor 10.000. E o B continua sendo float. Então, no Python, ele permite essa dinâmica de alteração aí de valores e de tipo de variáveis. Então, pessoal, é isso que é permitido aí no Python em questões de variáveis. Dúvidas, vocês podem estar mandando para mim no LinkedIn, através do LinkedIn, ou deixando no comentário aí embaixo. Aí, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês agora questões aqui da memória, né, que eu tinha falado para vocês, da alocação de memória. Então, vamos supor aqui eu criei a minha variável A. E eu passei um valor flutuante para ele de 1.05. Aí eu quero saber onde essa variável foi guardada. Então, aqui, ó. Se eu printar aqui, eu posso também fazer isso fora do print, tá, pessoal? O print aqui é para mostrar na tela. Mas se eu colocar aqui id A e dar um run, olha o que ele vai me apresentar. Opa, salvar não, aqui.
ele vai me apresentar esse número extenso aí, né? 2014, 23, 16, 98, 480. O que é isso, pessoal? Isso daqui é o endereço de memória em que o valor 1.05 está guardada. É o endereço onde esse valor está alocado. Isso daqui é uma representação. Se eu quero em hexadecimal, é só colocar aqui hexa ID A, que daí vai mostrar o endereço onde foi guardado esse valor, ó, que está aqui, ó, nesse endereço aqui, ó, 0260 3F 8D 9C30. Isso daqui é bastante usado na área da computação para a gente entender onde certos tipos de valores estão sendo alocados na nossa memória. Então, se caso vocês queiram saber onde um valor de uma variável está sendo alocada, vocês podem utilizar aqui essa função aqui, ó, do hexa ID e o nome da sua variável, ok? Então, pessoal, é mais ou menos assim, essa forma que a gente consegue trabalhar aqui no Python, utilizando as variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, tudo bem, pode dar aí um dislike. Se inscrevam aí no canal e qualquer dúvida, qualquer sugestão, feedback, vocês podem estar mandando mensagem via LinkedIn ou deixando nos comentários aqui abaixo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Foi uma breve introdução, mas eu vou trazer mais coisas assim de variáveis. E é isso, pessoal, e se inscrevam no canal e até a próxima. Muito obrigado.